Eu vou ler do versículo 1 ao versículo 4, amém? Diz assim: devemos interceder pelas autoridades e por todos os homens. Vou ler do versículo 1 ao 4. Antes de tudo, exorto que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenham uma vida tranquila e serena, em toda piedade e honestidade. Isso é bom e agradável diante de Deus, o nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Amém? Podem se assentar. Bom, essa palavra ano passado, em maio, já vai fazer quase um ano, eu tinha lido aqui, estava lendo esse livro, e eu peguei esse versículo e salvei para essas oportunidades que a gente tem aqui na igreja de 5, 6 minutos. E eu fui lendo outros livros, e uma coisa que eu lia juntava com a outra, havia alguma coisa na internet que fazia sentido, juntava. E quando eu fui ver, aquilo já estava num tamanho que não dava para ler em 5 minutos, nem falar nem 10. E eu fiquei, eu vou ter que ir guardando isso. Eu não tinha nenhum ano de igreja, não esperava pregar tão cedo. Mas eu fiquei estruturando aquela mensagem desde junho, mais ou menos. E em dezembro eu tive a oportunidade de pregar pela primeira vez, só que eu fiquei, não, aqui não vai ser agora, eu já tinha outra palavra preparada, então eu guardei essa. E agora, quase um ano depois de preparação, eu decidi ministrar essa palavra. É um tema simples, mas é uma coisa que o Senhor falou muito ao meu coração. E eu espero que também nós possamos aqui aprender mais com essa palavra. Antes de começar, eu vou fazer uma oração aqui rápida, tá bem? Senhor, meu Deus, meu Pai, queremos te agradecer, Senhor, mais uma vez pela oportunidade de estarmos na Tua casa. Senhor, pedimos para que o Teu Espírito Santo venha ministrar e que não seja, Senhor, aqui as minhas palavras, o meu conhecimento, mas que seja o Teu Espírito Santo falando através da minha vida. Que nós venhamos, Senhor, ter a nossa mente, o nosso coração aberto para receber mais da Tua palavra. Receber, Senhor, da Tua palavra que se renova dia após dia. E que o nosso coração, Senhor, venha estar disposto a amar todas as pessoas, Senhor, sem fazer exceção. Porque é assim que o Senhor nos amou e é assim que o Senhor deseja que nós amemos. Muito obrigada, Senhor, por tudo. Direcione e guie as minhas palavras em nome de Jesus. Eu, por mais que tenha lido um versículo do livro de 1 Timóteo, eu vou aqui falar um pouco sobre João, porque eu vou falar, ao longo da palavra vai ser o que mais vou falar. E João, a gente conhece, né? Foi um dos 2 discípulos de Jesus, foi chamado junto com seu irmão, que é Tiago, e com Simão e Pedro. Não, Simão e Pedro. Não, foi Tiago, Simão e André. Junto com Tiago, Simão e André, foi chamado por Jesus para ser pescador de homens. Eles largaram a sua família, largaram o barco, a rede, para poder seguir a Jesus. E também João é conhecido por ser o único discípulo que estava ali com Jesus na crucificação. E em Mateus 4, 21 e 22, é rápido, fala um pouco sobre o chamado de João. Pouco mais adiante, Jesus viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, o irmão dele. Eles estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e Jesus os chamou. Então eles, no mesmo instante, deixaram o barco e seu pai e seguiram Jesus. E em João 19, 25 ao 27, fala daquele momento, não é, que Jesus estava ali na cruz. Tinham muitas mulheres ali, a mãe de Jesus estava ali, muitas outras Marias também. E naquele momento nós vemos na palavra do Senhor que o único discípulo que a palavra fala que estava ali era João. E até que Jesus fala, filha, eis aí o teu filho. Então João, ele fica como um filho de Maria, mesmo que Jesus tenha seus irmãos. Ele tinha irmãos que podiam cuidar da mãe dele. Mas ele deixou ali João, porque João era visto como discípulo amado. E não é por acaso que ele é conhecido como o discípulo mais amado. Nos momentos mais difíceis, foi na cruz que a gente viu quem era o mais fiel, quem era que estava ali com Jesus em todos os momentos. É fácil ter pessoas quando está na multidão, ensinando, fazendo milagre. Isso é fácil, estava cheio de gente, multidões e multidões. Mas na cruz, quando era momento de sofrimento, os piores momentos, só João é que estava ali. E João, ele escreveu o Evangelho segundo João, a primeira carta de João, segunda, terceira e Apocalipse. E em todas nós vemos ele falar sobre amor. No 1 João, ele fala o amor como a essência de Deus. Deus é amor. Em 2 João, o amor é ligado à verdade, à obediência. Nós termos a palavra e em prol do nosso amor a Jesus nós obedecemos. Nós servimos a Ele, seguimos aquele que Ele pediu para nós seguirmos. E em 3 João, nós vemos o amor como algo prático. Na nossa vida, no dia a dia, com as outras pessoas, nós servimos, nós agimos com amor para que as pessoas possam ver Jesus através de nossas vidas. E Apocalipse, que é o mais diferente, nós vemos o amor como algo fiel. Uma igreja que não abandona o primeiro amor, uma igreja que permanece firme.
Em João 20:31 diz: Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenham vida em seu nome. E esse foi o propósito do Evangelho segundo João. Não é à toa que o discípulo que mais fala sobre o amor é aquele que é conhecido como amado. Você não pode falar de uma coisa que você não vive. Você tem que, para você falar sobre algo, você tem que ter experimentado. E é por isso que João ele fala muito sobre o amor. Ele era o discípulo mais amado. Ele fala que era o mais amado, mas a gente vê que o jeito que ele fala sobre o amor, sobre Jesus com o amor, e a gente percebe, é como se a gente estivesse lá vendo os olhos dele brilhar falando de amor, porque ele viveu o amor no mais profundo. E hoje Deus quer isso da gente. Ele quer que a gente venha aprender e mergulhar mais no amor dele, para que a multidão lá fora possa conhecer o amor de Jesus. E agora eu vou fazer aqui uma pergunta para a igreja. Imagina que eu coloco aqui um amigo seu e um inimigo. E eu quero que levante a mão. Quem você ama? O seu amigo? Eu digo que é o meu amigo. E o seu inimigo? Sejamos sinceros. E os dois? Alguém diria que os dois? Pronto. E foi por isso que eu decidi trazer essa palavra, porque muitas vezes nosso coração não está disposto a levantar a mão e falar: eu amo meu inimigo. Porque essa é a verdade, isso é difícil, não é fácil. Mas nós precisamos ser muito tratados. O Senhor quer falar ao nosso coração, porque o amor ao nosso inimigo é uma coisa que nos diferencia. Em Mateus 5:43 a 47, diz amor aos inimigos, que é exatamente o que eu queria trazer aqui nessa manhã. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus. Porque ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons e vir chuvas sobre os justos e injustos. Porque, se vocês amam aqueles que os amam, que recompensa terão? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudarem somente os seus irmãos, o que estão fazendo demais? Os gentios também não fazem o mesmo? Os mundanos lá fora eles se amam entre eles. A igreja fazer isso é o mínimo, e muitas vezes nem faz. Muitas vezes há muita contenda, muita briga e desunião. Mas a igreja precisa se posicionar a entender que mesmo os mundanos estando em outros caminhos, nós temos que amá-los. Nós temos que amar mesmo quando seja difícil. E amar o nosso inimigo não é só amar quem nos persegue, é amar quem te ignora, é amar quem te julga, quem fala de você, quem te confronta e quem às vezes nunca vai reconhecer o que você faz, mas não é por ele que você faz, é por você e por Deus. Em 1 Pedro 4, no versículo 8 ao 10, diz: acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão de pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. E em 1 João 4, no versículo 11, diz: amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. E no 21 diz: e o mandamento que dele temos é este: quem ama a Deus, que também ame o seu irmão. Não é o seu irmão que está na igreja com você, mas é o irmão que está lá fora também. A necessidade aqui que Deus está nos falando é para nós amarmos o outro, independente de quem seja o outro. Não é amar porque o outro é bom, porque o outro gosta de você, porque o outro é bonito, é amar por quem você é em Cristo. Não é porque o outro é, quem o outro é não faz diferença nenhuma. Em Romanos 12, 17 a 21 diz: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus. Pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Porque, fazendo isto, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. O amor ao próximo, como falei, não é como a gente quer, como nos apetece, como diz aqui em Portugal, como o próximo merece, porque a gente sabe, ninguém merece. É amar ao próximo como o Senhor nos amou. Ele entregou o seu unigênito naquela cruz para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não é só por mim, não é só por você ou por seu irmão que está ao seu lado. Foi por aqueles que estão lá fora também se entregando a drogas, aquela mulher que entrega o corpo dela para qualquer um no meio da rua, aqueles que se mantêm em vícios, foi para que eles também pudessem ter acesso à palavra. Foi para que eles pudessem conhecer a Cristo e pudessem ter a oportunidade de viver para Deus também. Não foi, a gente também nós não nascemos na igreja, muitos daqui não nasceram em berço cristão. E da mesma forma que o Senhor nos tratou, nos tirou do lamaçal dos pecados, nos tratou e nos trouxe até aqui, Ele também quer fazer com aquela multidão que está lá fora. Aquele povo que clama por algo e eles não sabem. Eles buscam em vícios, em bebidas, em danças e não conseguem. O prazer deles é pequeno, não dura para nada. Mas só em Cristo a gente tem um prazer que dura a vida eterna.
E somente aqui, aos pés do Senhor, é que nós vamos conseguir ter algo realmente que nos preenche, que nos faz viver uma vida abundante. Em 1 João 2, no versículo 2, ele reforça isso. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. A cruz não era para mim, e nem só para você, era para todos nós. Mas Jesus, o único que era sem pecado e que era santo, se entregou para que nós pudéssemos ser salvos, para que nós pudéssemos ter acesso à palavra dele, à presença dele. E agora eu gostaria de pedir para os irmãos abrirem a Bíblia em João 13. João 13 é ali um dos últimos capítulos do Evangelho segundo João, em que está ali nos últimos momentos, não é, perto da crucificação de Jesus, perto dos últimos dias de vida de Jesus. E é um momento muito marcante, porque Jesus está ali ensinando sobre o que vai acontecer, está falando aquilo que vai acontecer e está dando muito ensinamento, principalmente sobre o amor e sobre o amor ao próximo. E no capítulo 13, que é o que eu vou aqui me basear para o desenvolvimento da palavra, ele é dividido em 4 partes. E a primeira é: Jesus lava os pés dos discípulos. E eu vou ler do versículo 1 ao 5, que diz assim: Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, que traísse Jesus, sabendo este que o Pai tinha confiado tudo às mãos, e que ele tinha vindo de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, pegando uma toalha, cingiu-se com ela. Em seguida, Jesus pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingido. E do versículo 13 ao 15 diz: Vocês me chamam de mestre e de Senhor, e fazem bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, também vocês devem lavar os pés uns dos outros, porque eu lhes dei o exemplo, para que, como eu fiz, vocês façam também. Esse versículo aqui fala muito sobre esse ato que foi muito marcante nos últimos dias, na última Santa Ceia, em que Jesus se prostra ali e lava os pés dos discípulos. E aquele gesto era muito marcante, porque no Oriente Médio, que foi quando surgiu aquele ato, a cultura local tinha caminhos longos, quilômetros de distância, e era tudo feito a pé. E quando as pessoas caminhavam por vários tempos com os caminhos empoeirados, os pés chegavam todos sujos. Hoje em dia nós temos, graças a Deus, um carrinho, ou então andamos com nossos pés cobertos. E naquele tempo não. Quando chegavam para visitar alguém, os pés estavam todos sujos de areia. Nem nós conseguimos imaginar como é que ficava ali os pés das pessoas. E ao receber alguém em casa, era uma forma de ser uma pessoa hospitaleira e de servir o próximo. Alguém promovia, não é, a limpeza dos pés. Se fossem casas muito grandes, era um servo, era o mais inferior que fazia isso. Em casas humildes, ficava por conta do anfitrião ou de alguém da família. Ou em outros casos, pegavam assim a vasilha com água, colocavam lá e a própria pessoa lavava os pés. Só que ali naquele momento, Jesus, que estava longe de ser ali o inferior, ele era o grande, o rei da glória, se desfez de sua glória para limpar os pés dos discípulos. Ele se dispôs a servir ao próximo, mesmo sendo ele quem ele era. E o lavar dos pés é algo que quebra muito o nosso ego, quebra muito o orgulho. Porque a pessoa vai falar: eu vou limpar o pé dele, porque ele não limpa o próprio pé. E ali Jesus estava mostrando: se até eu estou servindo o teu próximo, estou aqui me propondo a lavar os vossos pés, por que vocês não fazem o mesmo? Aqui ele estava mostrando que era um serviço que ele a pessoa poderia não agradecer, mas ele não estava preocupado com isso. A pessoa poderia não fazer o mesmo por ele, e não fizeram, mas ele serviu. Servir a quem nós amamos é a parte fácil, essa é a parte difícil. É servir aquele que a gente não sabe se vai retribuir. Mas como eu já falei, isso não faz diferença, isso molda quem nós somos. Após essa parte do lavar dos pés, no versículo 21 ao 22, fala sobre a traição. Indica a traição. E diz assim: Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e afirmou: em verdade, lhes digo que um de vocês vai me trair. Então os discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Jesus já sabia que quem iria traí-lo, ele já sabia que ia ter uma traição. Mas mesmo assim, ele
ele lavou os pés de todos. Não fala que ele lavou os pés dos 11. Lavou os pés dos discípulos. Ele lavou os pés daquele que com um beijo iria traí-lo. Ele lavou os pés daquele que com um beijo iria traí-lo, igreja. Quantas vezes a gente deixa de, por exemplo, falar com o irmão por uma coisa que ele fez, e Jesus, sabendo que Judas iria trair, se prostrou e lavou os pés dele. Aí, ao invés de cada um acusar o outro, em Mateus, não vou ler, mas em Mateus, quando vai tratar esse momento, fala que eles ficaram assim: Senhor, sou eu. Como é que eles, andando com Jesus, servindo, vendo os milagres que Jesus fazia, não sabiam quem era o traidor? Eles não sabiam. Eles eram seguidores firmes de Jesus, mas todos eles são frágeis como nós. Nós não somos perfeitos. Nós poderíamos ser o traidor que Jesus estava falando se nós estivéssemos lá. Mas aqui o Senhor estava falando, a palavra fala, que ele não falou assim: não, eu acho que o traidor é você, porque você fez isso. O traidor é você, porque você fez isso. Não. Será que sou eu? Eles estavam olhando para dentro. Foi o tema do ano passado da nossa igreja. E muitas vezes as igrejas não têm isso. Muitas igrejas ainda vivem presa em apontar o erro para o outro, não é? Ver o outro fazer aquilo e aponta, mas ninguém é perfeito. O que será que falta para a igreja no geral, não é? Se levantar e perceber que o necessário aqui é olhar para dentro. Porque nós mesmo sendo seguidores, firmes cristãos, a fraqueza humana pode atacar. Mas a gente tem que nos revestir da graça do Senhor, para que assim a gente não venha cair e ter uma fraqueza maior. E em João, no capítulo 13, do 34 ao 35, Jesus fala sobre o novo mandamento. Eu lhes dou um novo mandamento, que vocês amem uns aos outros. Assim como eu os amei, que também vocês amem uns aos outros. Nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem amor uns aos outros. Não é um amor qualquer. Não é um amor simples. É um amor como Jesus amou. Pelo meu irmão lá fora, ele entregou a vida dele para que ele pudesse conhecer a Cristo. E o que nós temos feito para que o outro também tenha esse amor? Para que o outro, como a Roberta falou, para que o outro possa enxergar em nós o amor de Cristo, o brilho de Cristo. Não é como a gente quer, não é como a gente acha, não é como ele merece. Nós também não merecemos. Mas é como o Senhor nos amou, ele entregou tudo por nós. E no final do capítulo 13, no 38, diz: Jesus respondeu: você dará a sua vida por mim? Em verdade lhe digo, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E aqui no final, vai revelar a fraqueza de Pedro, que mesmo sendo seguidor, firme e falando que viveria tudo por Cristo, ele iria negar Jesus diante do povo. E muitas vezes a gente pensa, não é, que como seguidores, como discípulos, estavam ali 100% intactos. Não, tem fraquezas. Só que a diferença é que Pedro aqui, ele se arrependeu. O amor dele não era um amor frágil. O amor dele por Jesus fez ele se arrepender e voltar para os caminhos de Jesus. Diferente de Judas, que a gente sabe que não fez o mesmo. No geral, o capítulo 13, ele primeiro fala do amor de Jesus ao lavar os pés dos discípulos. Depois indica que vai ter uma traição. Anuncia o novo mandamento, que é amar não como a gente quer, mas amar como Jesus nos amou. E depois mostra sobre a fragilidade dos humanos, aqui com a negação de Pedro. E a gente vê que a ordem não é nada em vão. Na Bíblia não é nada em vão. Primeiro Jesus, ele traz o exemplo, ele lava os pés, e depois ele traz a ordem, para amar como eu amei. Ele poderia só falar, amem como eu vos amei, mas não, primeiro ele traz o exemplo, e depois ele traz a ordem, que é para nós fazermos como ele fez. O exemplo somos nós. Para que o reino possa ser proclamado lá fora, a gente precisa ser exemplo, fazer diferente. Porque se fizer o que eles fazem, de nada vai adiantar. Em Hebreus 7:26, a Bíblia fala: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Se até Jesus, que é perfeito, sem mácula, ele foi rejeitado, foi atacado, foi traído, ele foi cuspido, mesmo ele amando a todos com o amor maior, ele foi rejeitado. E nós também seremos, não é diferente. Mas se nós tivermos consciência de quem nós somos, de com quem nós devemos parecer, porque não é só ser cristão da boca para fora, a gente tem que parecer com Cristo. E o amor ao inimigo é uma parte muito difícil disso. E é uma das coisas principais. Porque se fizer o resto,
lá fora eles também fazem. Se nós andarmos como eles andam, ninguém vai nos reconhecer como cristãos. Em João 15, no versículo 18 diz: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. E no versículo 20 ao 21: lembrem-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. E muitos lá fora são assim, eles não fazem, não agem como nós, porque eles não conhecem a palavra do Senhor. Mas muitas vezes a igreja que conhece, que sabe, não está fazendo diferente. Está fazendo tudo igual, como se não conhecesse, vivendo como se o evangelho fosse só, a palavra fosse só um livro qualquer que a pessoa lê e vive a vida normal. Mas não é assim. A gente sabe que vai ser difícil, que tem pessoas que vão nos odiar, vão nos rejeitar, mas isso não importa. O que a gente precisa é nos firmar para que algo diferente seja visto através da nossa vida, para que as pessoas possam ver que não somos como os outros, que nós somos diferentes e que nós amamos até aqueles que a gente não tem vontade de amar. Mas nós amamos porque Ele nos amou e porque Ele ama eles também e deseja que eles sejam alcançados. Em 1 João, no capítulo 5, no versículo 11 diz: e o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Em Romanos 10, 14 diz, um versículo que é muito forte também: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Como é que eles vão ouvir? Como é que eles vão ser transformados se não há alguém que leve a palavra até eles? Muitas vezes isso acontece. Tem pessoas lá fora que vivem em vícios, em drogas, em prazeres, em prostituição, porque não conhecem. É falta de conhecimento e a culpa é deles. Se eles não conhecem, eles não têm o que fazer. Eles não sabem o que têm que fazer para serem transformados. E a missão é de quem? A missão é nossa. É nós é que devemos ir e pregar o evangelho a toda criatura. E muitas vezes isso acontece. Tem pessoas lá fora que não sabem que tem um Salvador. E como a igreja tem estado de pé, sabendo que pessoas carecem tanto disso aqui, que nós temos todos os dias na nossa frente e muitas vezes nem lemos. Muitas vezes a gente tem a Bíblia ao nosso lado e acontece, nós somos fracos. Muitas vezes a gente não para ler e meditar. Enquanto tem uma pessoa lá fora que nem sabe da Bíblia, que nem sabe quem é o Salvador, que nem sabe que aquilo que ela está lá se lançando, se ficando imersa em prazeres, nem sabe que aquilo não é nada, que o prazer temporário não é aquilo que tem de melhor para a vida dela. Nem sabem que há um prazer maior. Muitas vezes é isso que falta na igreja. É uma coisa tão simples. É o amor. É o amor. Porque o amor ao próximo, muitas vezes a gente trata como se fosse algo simples e que todos fazemos, mas não é. Porque não é só o amor ao próximo que está aqui na igreja, aqui nas quatro paredes. É por aqueles lá fora que também não sabem do que estão perdendo aqui dentro. Em 3 João, no capítulo 1, no verso 5 ao 6, diz assim a palavra do Senhor: amado, você tem sido fiel no que faz pelos irmãos, mesmo quando são estrangeiros. Estes deram testemunho diante da igreja do amor que você tem. Você fará bem caminhando-os em sua jornada, de modo que agrada a Deus. Aqui, João está destacando, mesmo quando são estrangeiros. Ou seja, mesmo aqui no nosso contexto, mesmo aqueles que não são da nossa igreja, mesmo aqueles que não estão dentro da casa do Senhor, eles deram testemunho. E será que lá fora, aqui em Amiás de Baixo, por exemplo, nós sabemos que é um povo que é difícil? Até os portugueses falam que o povo de Amiás de Baixo é difícil. Quem dirá a gente? Mas eles precisam da testemunha, eles precisam conhecer a palavra do Senhor através da nossa vida, através da nossa igreja. Precisam reconhecer que não importa o quanto eles falem, não importa o que eles vão fazer para nos impedir. A gente sabe que o Senhor é que está à frente de tudo, não são eles, não é o governo, é Deus que está à frente de tudo. E nós precisamos viver uma vida de separação, uma vida de reconhecer: Jesus na cruz não foi por mim, não foi só pelo meu irmão, pela minha família, foi por Ele também. Então eu preciso fazer com que Ele veja em mim alguma coisa diferente. A gente precisa viver como se o irmão falasse assim: por que ela faz isso? Por que ela não bebe? Por que ela não fuma? O que ela viu? O que ela sentiu? O que ela tem
espirituais. Eu ontem estive no evento da igreja, no evento do trabalho. E eu fui porque era do trabalho e tinha lá premiações e tudo mais. Mas depois teve um momento da festa e eu fiquei sentada no meu canto. Não podia ir embora sozinha porque eu era no Porto, infelizmente. Mas eu fiquei lá sentada, obviamente só bebi água, nem suco eu bebia. E não dançava nem nada, como é óbvio. Mas a gente precisa viver assim, separados, para as pessoas olharem assim, por que ela está aqui? O que ela viu para rejeitar aquilo que a gente vê como a melhor coisa do mundo? Eles acham que a melhor coisa do mundo é se bebedar e ficar a noite toda dançando. O que você viu? O que você faz para não querer o que a gente quer? Nós somos todos humanos, somos formados da mesma coisa. Mas se a gente vive separado, eles vão perceber que tem alguma coisa aqui diferente. Eles precisam tanto tentar entender, ir atrás e questionar. Porque se eles nos questionarem, a gente vai saber dizer: é Cristo. O que há de diferente em nós é Cristo. É saber que a nossa vida não é baseada em 5 minutos de prazer, em 10, 1 hora. Nosso prazer é eterno, que é a salvação. E eles precisam realmente reconhecer algo diferente na nossa vida. Reconhecer que não é por aquele dia ou por aquela manhã, mas é por algo que vem. E que aqueles que não estiverem atentos irão sofrer, irmãos. Será que a gente tem amado como Jesus ama? Eu, para mim, não tenho. E é o que eu preciso tratar na minha vida. Será que a gente tem servido o próximo como Jesus serve? Temos perdoado? Muitas pessoas têm problema com perdão. E será que a gente tem perdoado os outros como Jesus perdoa? Quantas vezes pessoas ficam com rancor, ficam com aquilo guardado para elas por falta de perdão? Jesus nos perdoa por tanta coisa. Não tem nem comparação. Tanta coisa que a gente fez, a gente viveu, a gente se lançou em pecados. E o Senhor nos aceitou de volta. Ele abriu os braços dele para nós. Na cruz do Calvário, tudo aquilo que nos condenava veio sobre ele. E mesmo assim, ele se manteve firme até o fim. Por amor a mim, por amor a você. Por amor àquele irmão, àquela pessoa do seu trabalho que te julga. Por aquela pessoa que te confronta. Por aquele seu vizinho chato. Por aquela pessoa que você conhece, que é desviada e que diz que você é maluco. Por aquela pessoa que fala que não vale a pena servir a Deus. Por aquela pessoa que fala que você é doido de viver a sua vida assim. Que você é maluco de rejeitar um copo de bebida, de dançar. Foi por eles também. Só que a palavra, para chegar até eles, precisa estar em nós firmada. Eles precisam entender que não é porque a gente acha aquilo ruim, mas é porque a gente sabe que aquilo não vale a pena, que tem algo maior que nos espera. Que para viver na eternidade com Cristo, o que nós precisamos é viver uma vida firmada em Cristo. A gente vê o exemplo de Jesus, como eu achei o principal aqui dessa palavra, que ele se dispôs ali a sentar na mesma mesa que Judas. E será que se eu e você sentar na mesma mesa que o nosso inimigo, será que as pessoas vão saber quem é que você gosta e quem é que você não gosta? Porque eu acho que sim. Às vezes a nossa cara fala tudo. E o que Jesus fez para ninguém perceber quem era o traidor? Como é que ele estava na mesa com os 12 e ninguém percebeu quem é que ia trair Jesus? Ele falou que uma pessoa iria trair e ninguém sabia quem era. Como é que ele estava diante disso tudo? Só o amor, gente, para conseguir fazer com que ele tivesse ali revestido, com que ele sabia que ia trair, mas o amor que ele tinha era maior. Ele não estava preocupado com o que o outro fez. E a gente também tem que estar igual. Não importa o que as pessoas vão fazer, o que eles vão falar, o que eles vão achar. O que importa é quem nós somos. E o caráter do Senhor é revelado ali naquele momento. Porque ele estava sentado na mesma mesa que Judas e mesmo assim serviu ele com amor. Mesmo sabendo que ele iria trair. Jesus amou, Jesus serviu a todos. Ele lavou os pés de todos. Mas nem todos responderam do mesmo jeito. E na nossa vida é igual. Se a gente viver como Jesus, a gente vai amar a todos. A gente tem que amar todos da mesma forma. Mas tem uns que vão dizer que a gente é maluco. Tem uns que não vão querer saber. Tem uns que vão nos rejeitar. Mas não importa a resposta do outro. O que importa é a gente, como igreja, fazer a nossa parte. É a gente se posicionar, se revestir do amor de Deus, porque a gente sabe que não há amor maior do que aquele de Jesus na cruz por nós. E a gente se reveste do amor
amor de Cristo, se a gente tenta cada vez mais nos parecer com Ele, ter um amor com Ele, Senhor, me ajuda. Tem que ser a nossa oração diária, Senhor, me ajuda a amar aquela pessoa. É difícil, Pai, aquela pessoa me irrita, me estressa, mas eu preciso amá-la. Ela precisa ver que não importa o que ela faça, o teu amor é o que me sustenta. No trabalho, por exemplo, Senhor, aquela pessoa do trabalho, todas as vezes me confronta, mas me ajuda, Senhor, a mostrar o teu amor para ela. Porque imagina, a pessoa sabe que a gente é cristão e ela faz alguma coisa, nos irrita, a gente fica com raiva e acaba saindo do nosso ser. Vão achar que o evangelho não serve de nada. Vão achar que a gente é igual a eles. Que o evangelho, que a igreja é uma coisa que a gente vai no domingo para sair de casa e pronto. Não faz nenhum sentido. Eles precisam perceber que não importa o que eles façam, aquele que está acima de nós é maior. O amor que nos reveste é maior. E não importa o que eles tentem fazer. É a graça. Porque a gente também não merecia. Muitas vezes eles não merecem o nosso perdão, não merecem a nossa paz, a nossa tranquilidade. Mas Jesus também não merecia. Ele não merecia aquilo que ele levou, aquilo que ele carregou, as dores que ele sentiu. Ele não merecia nada daquilo. Mas foi só o amor. O amor é que foi capaz de revestir e de fazer ele perceber que tudo valia a pena. O nosso chamado está envolvido com isso, é amar os outros, mesmo quando outra pessoa falha, porque nós falhamos também. Muitas vezes nós também não merecemos o perdão do próximo, mesmo a gente sendo cristão e o outro mundano. Às vezes a gente vai falhar, vai fazer uma coisa que o outro vai ser difícil do outro perdoar. E por ele não ser cristão, ainda mais difícil. Mas isso pra gente tem que ser algo diferente. A gente tem que viver de uma forma que ele perceba. Ela me perdoou e ela não tem o rancor, ela não é igual a mim, ela não é igual a você. Ela tem alguma coisa de diferente que faz toda tristeza, todo rancor, toda raiva, estresse, todo aquele confronto. Porque tem pessoas que vão nos confrontar, vão querer confrontar a palavra do Senhor. A gente precisa estar firme, nos revestir com o amor dele, com a armadura do Senhor, para que lá fora, seja na escola, no trabalho, seja na rua, seja aqui em Amiais, por exemplo, que as pessoas possam ver que o amor que a gente tem por Cristo também a gente tem por eles. Que o amor que a gente tem pelo meu irmão aqui da igreja, dentro dessas 4 paredes, não é só pra gente, não é pra ficar aqui guardado, é pra ser espalhado. É pra que ele também possa sentir esse amor, mesmo que ele não esteja na nossa mesma linha. A gente tá aqui e o outro tá aqui, mas a gente vai amar os que estão aqui e os que estão aqui também. Não importa quem o outro é, o que importa é quem nós somos diante de Deus. E é isso que vai nos separar no mundo lá fora. E tem uma frase que me chamou muita atenção, que eu vi, é que porque não importa quem é o Judas, o importante é quem é você, é quem sou eu. E eu gostaria que os irmãos repetissem comigo. Porque não importa quem é o Judas, o importante é quem é você. Mais uma vez, igreja. Porque não importa quem é o Judas, o importante é quem é você. O importante é quem somos nós diante do Senhor. Seja aqui, no trabalho, na escola, lá fora. Temos que ser a mesma pessoa. Nós não mudamos, não somos que nem muitas vezes éramos quando estávamos no pecado. Tinha cada dia uma face diferente. Hoje eu vim vestida estressada, hoje eu vou me vestir simpática. Não. Nós somos uma pessoa. Nós temos um coração. E temos que ter somente um comportamento. É amar o próximo como Jesus amou. Não é como a gente quer, não é como ele merece, não é como a gente acha que é melhor, mas é como o Senhor nos amou. Ele entregou o Filho dele para sofrer pela nossa vida. E o que a gente tem entregado para o outro? Muitas vezes nada. Muitas vezes a gente, para o próximo se sentir amado, a gente não faz nada. Mas a gente precisa, porque o Senhor pediu, não é como se fosse um aconselho, não é ordem. É amar ao próximo como o Senhor nos amou. Não é só um conselho, não. É uma ordem, é um mandamento. Isso tem que ser seguido. Porque não importa quem é o próximo. Não importa se o próximo é chato, se é bonito, se é legal, se é feio, se é irritante, se é muito estressado, se ele vai te confrontar, se ele vai te julgar, se ele vai rir da sua cara, se ele vai falar que você é maluco. Não importa. O que importa é quem nós somos. A gente sabe quem nós somos. A gente sabe o que foi que Cristo fez na nossa vida e o que ele fez para que nós pudéssemos ter a vida eterna. E o próximo lá fora? Está esquecido?
Está se lançando em coisas que não deveria porque não conhece a palavra, porque não sabe da verdade, não sabe o amor que espera por ele. Muitos lá fora, se soubessem, quantos estão lá fora sem saber que tem um Salvador e se lançando em coisas? E será que se eles soubessem, chegasse alguém lá e falasse: olha, tem um Salvador que te ama como ninguém nunca te amou. Eu tenho uma coisa para você que não importa, você nunca vai se sentir tão preenchido se não tiver essa coisa, que é a presença do Senhor. O que será que o próximo lá fora sentiria? Muitas vezes no nosso local, no nosso convívio, aqui fechado na igreja, são pessoas que já sabem da verdade, sabem de Cristo, sabem da palavra. Mas por onde a gente anda, não. Na igreja, na rua, na escola, no trabalho, tem pessoas que nem sabem, que nem ligam, não dão a mínima para isso. Mas o que a gente faz para isso ser mudado? O que a gente tem feito para mudar esse cenário? A palavra que eu trago nesta manhã é para que a gente venha abrir os nossos olhos para isso. Porque não importa quem é o Judas, o importante é que nós somos. Nós temos que amar o Judas, o Pedro, o Tiago, independente de quem eles são. Isso não faz diferença nenhuma. Se é estrangeiro, se não é. Se é bonito, se não é. Se é legal, se não é. Não importa, igreja. O que importa é quem nós somos diante do Senhor. E que nós venhamos nessa manhã aprender e que isso venha ficar na nossa mente. Todos os dias orar: Senhor, eu não tenho o amor que o Senhor tem, mas transforma. Faz em mim, Senhor, um coração igual ao teu. Transforma o meu coração, transforma o meu ser. Me faz entender que não importa aquilo que o outro fez. Eu tenho que amá-lo da mesma forma que o Senhor amou. Eu tenho que entregar o meu ser por completo para o outro, porque o Senhor entregou. A cruz não foi só para mim, a cruz foi para o outro, foi para o vizinho, foi para o irmão, foi para o homem que está lá fora jogado em drogas. A cruz também foi para ele, para que ele pudesse ter acesso ao que está aqui. E que cada vez mais a gente, como igreja, venha se posicionar e entender que não importa quem é o Judas, o importante é quem somos nós. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.